Hora de conversar com Juliana Rosa. A gente já falou sobre os efeitos políticos, né, da guerra comercial de Donald Trump, na popularidade do próprio presidente. Agora a gente fala sobre o recorte econômico, inclusive com efeitos que numa dessas podem ser até positivos aqui no Brasil. Conta pra gente por quê, Juliana. Bom dia pra você. Pois é, podemos escolher a inflação menor em torno dessa guerra comercial liderada pelos Estados Unidos. Bom dia, Megali, para você, para Sheila, para Carla, bom dia para os nossos ouvintes. A gente está agora de manhã acompanhando as projeções divulgadas pelo Banco Central em termos de inflação. Mais uma vez, as projeções para esse ano caíram. É uma projeção de inflação ainda alta, o limite da meta de inflação do governo é 4,5%. A previsão de inflação está em 5,5%, mas vinha subindo direto. Um mês atrás estava em 5,65%. Então, inflação caminhando as previsões mais para perto de 6 do que para 5. E agora, então, recuando as previsões de inflação, mais uma vez aqui nas projeções divulgadas pelo Banco Central, naquela pesquisa semanal que o Banco Central faz com os economistas. E por que a gente pode ser beneficiado quando a gente olha para a inflação? Porque dois fatores principalmente estão trazendo essa perspectiva de menor pressão inflacionária. Um é a queda do dólar. O dólar está ficando na casa de 5,70. Havia uma perspectiva de que o dólar pudesse explodir e que o cenário seria completamente diferente, mas o que a gente está vendo na prática é um dólar que está se enfraquecendo. Então, o dólar mais baixo é bom aqui para a inflação no Brasil. Uma série de preços e componentes são feitos a partir da moeda americana, petróleo, né, combustível, uma série de produtos importados, insumos da indústria. Além da queda do dólar, o preço das matérias-primas internacionais também está despencando. Diante dessa perspectiva de queda do PIB global e até de risco de recessão na maior economia do mundo, o petróleo está na casa dos US$ 60, preço de soja, minério. Então, a gente tem uma perspectiva também de matérias-primas, inclusive de vários alimentos que são cotados em dólar, podendo ajudar a puxar a inflação para baixo aqui no Brasil. Agora, não dá para a gente contar com isso. Por que eu acho importante frisar, e eu tenho conversado com muita gente, o que o Trump falou agora não vale daqui a 5 minutos. Ou, o pior, uma notícia que ele anuncia agora pode voltar atrás e valer o que estava valendo, vide a questão das tarifas recíprocas. Ele anunciou que faria aumento de tarifas proporcionais ao que os países cobram dos Estados Unidos, e depois voltou atrás. Nesse momento, qual é a situação? O Trump está negociando as tarifas com uma série de países, ainda não com a China. A Casa Branca diz que teve negociação, Pequim diz que não, mas a gente não tem ainda uma perspectiva do que vai acontecer na prática em termos de tarifas. A China, nesse final de semana, de forma tímida, tirou os produtos, tirou as barreiras à importação de chips americanos. Mas, por enquanto, a gente tem uma perspectiva que é de piora no crescimento mundial e de muita instabilidade. Quando a gente olha para o Brasil, muita gente também tem comentado que o agro, a agricultura brasileira pode se dar bem, porque a gente está vendendo mais para os chineses. Os chineses estão deixando de comprar a agricultura americana e comprando mais do Brasil. Mas você pensa que de uma hora para outra, China e Estados Unidos podem entrar num acordo e a China se comprometer a comprar mais agricultura dos americanos. E aí a gente se dá mal nessa história. O que o Brasil precisa fazer é o que o governo vem falando, é continuar abrindo espaços para fazer negócios com outros países, estar posicionado num mundo em que está mudando a todo momento, mas que o Brasil pode tentar sair do seu isolacionismo histórico e fazer negócios com outros países, abrir outras possibilidades. A gente está olhando com muita atenção sobre, por exemplo, a troca que já foi cogitada pela Casa Branca do presidente do Banco Central dos Estados Unidos. A gente já viu esse embate aqui no Brasil, né, entre o presidente Lula e o presidente do Banco Central anterior, Roberto Campos Neto. A questão é que agora é uma briga que mexe com o contexto da economia mundial. Embora ele tenha voltado atrás, dizendo que não vai se esforçar para tirar o presidente do Banco Central americano,
tudo pode mudar. E como os relatórios estão dizendo aqui de economia, pessoal, eles falam que certamente aí pelos próximos 4 anos não morreremos de tédio na pauta econômica com Donald Trump na presidência. Tudo que a gente quer é um pouquinho, não precisa morrer, mas um pouquinho de tédio, né? Não é um presidente americano aborrecido, chato. Um presidente brasileiro também, bem chato, seria um alívio, né? Pra gente poder focar em outras coisas. Outras pautas, né? Mais edificantes, né? Coisa normal, gente. E um pouquinho de normalidade. Pensa nas pessoas só, é né? pedir muito, né? É pedir demais. Pelo jeito é. Juliana Rosa volta com outros números e análises amanhã. Boa semana pra você, Ju. Até. Boa semana para todos. Um beijo.